Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. Meu nome é Marisa e a gente tá gravando hoje um episódio praticamente congelando, gente. Eu tô falando, tá saindo fumaça da minha boca. Tá muito frio, Thiago. Ai, Marisa, eu tô com um travesseiro embaixo dos meus pés e eu vou postar a foto no Instagram porque, tipo, eu tô com muito frio. Eu tô com uma coberta que eu basicamente vou botar o mouse pra dentro da coberta e viver assim, porque tá muito difícil hoje. Então, assim, gente, tá muito frio, mas a gente tá gravando mesmo aqui. Eu tô gravando deitado na minha cama também com uma coberta de pijama, porque, gente, hoje vai ser difícil. O caso de hoje, ele vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui. Não vai ser serial killer, não vai ser sequestro, se bem que a gente fala mais de serial killer por aqui, né? Não vai ser um caso misterioso, tem um pouco de mistério, mas a gente vai falar de um assunto que eu sei que vocês gostam bastante. Olha, faz tempo que a gente não fala, que é sobre seitas. Acho que a última vez que a gente falou de seita foi lá atrás, quando a gente fez o episódio sobre o Charles Manson. E Jim Jones eu acho que foi o último, se eu não me engano. É verdade, verdade. Teve Jim Jones, né? Inclusive, eu falei do Charles Manson porque eu amo esse episódio, eu adoro pesquisar sobre esse caso. Então, assim, fica a dica, se você não ouviu ainda o nosso episódio de Charles Manson, tá muito bom, na minha opinião, tá muito completo. E hoje a gente vai falar sobre uma outra seita, uma seita bem louca. Lembra bastante o caso de Jim Jones, que é Heaven's Gate. Gente, vocês vão surtar. Se vocês gostam de alienígena, essas coisas, vocês vão surtar com o episódio de hoje. Mas antes disso, a gente tem aqueles recados, gente. Vocês sabem, a gente tem que dar os recadinhos antes de começar. Primeiramente, se você não segue a gente ainda lá no Instagram, sigam a gente. Pra quem não sabe, né, a tour do nosso Instagram a gente foi hackeado. A gente tá tendo que começar do zero. Quer dizer, a gente já tem mais de 1.800 seguidores. Então, muito obrigada, pessoal, que já segue a gente. Mas se você não segue, segue a gente lá, tira um print, assim, de você ouvindo o podcast, marca a gente lá, a gente sempre reposta todos os stories, a gente tá tentando postar um pouquinho mais por lá, então se vocês puderem fazer isso, ajuda bastante a gente, mas também tem outras formas de ajudar a gente, Thiago, e como que as pessoas podem fazer isso? Pessoas também podem indicar pros amigos. Eu sempre falo de você indicar, mas indica mesmo, compartilha com seu amigo, sei lá, compartilha no grupo de amigos da sala, porque a gente sabe que tem muita gente novinha ouvindo a gente, compartilha com o amigo da faculdade, compartilha mesmo. Você também pode apoiar a gente ouvindo pelo Orelo, só ouvindo você já dá uns centavinhos pra gente, e é muito bom. Ajuda o projeto e realmente a gente precisa, galera. Temos essa missão de fazer episódios toda semana, vai ser uma fase nova. Estamos cumprindo por enquanto, tá tudo em ordem, né, Marisa? Por enquanto, a nossa palavra Exatamente. está sendo cumprida. Eu estou editando, galera, porque realmente não tá fácil, a grana tá curta. Mas a gente gosta muito do projeto, então ajuda a gente a crescer e a continuar existindo, porque realmente a gente é dependente dos nossos apoiadores. E a gente gostaria de agradecer a todo mundo que já apoiou e que nos apoia atualmente. Muito obrigado, vocês são fundamentais para a gente pensar em poder comprar novos equipamentos, fazer treinamento sobre storytelling, sobre edição, sonorização. Essas coisas são muito importantes, galera. Tipo, de verdade, a gente faz isso, não ganha muito por isso, mas o conhecimento que a gente ganha e o apoio de vocês, tanto por mensagem quanto financeiramente, ajudam muito a gente e motivam a gente a continuar o projeto, não é mesmo, Marisa? Exatamente, pessoal. Então, assim, lá pelo Orelo vocês podem apoiar a gente, né? Esse apoio, né, gente, ele pode ser mensal. A gente tem várias faixas de apoio. Acho que tá a partir de R$ 5 ou de 2, eu não lembro agora. A partir de R$ 5, tem 5, 10 e 20. R$ 5. Olha, gente, o que faz com R$ 5 hoje em dia? É o que a gente fala. Tô lá apoiando a gente, vocês vão poder participar dos sorteios de livro que em breve vão acontecer, tá, gente? Sorteios de livro vão rolar. E vai rolar uma É, cartinha especial, a gente vai colocar uma cartinha nossa pra não ficar tão só sorteamos um livro, pra ser alguma coisa é, legal. Vai rolar também episódios extras, né, que a gente já tá fazendo também. Então, assim, se vocês puderem apoiar a gente lá, gente, R$ 5, gente, não vai fazer diferença pra vocês, eu tenho certeza. Tô brincando aquelas. Eu sei que não tá fácil pra ninguém, mas se vocês puderem ajudar a gente fica muito feliz.
Ou vocês podem mandar um Pix pra gente, tá, gente? O Pix pode ser literalmente de qualquer valor, pode ser R$ 1, que você sentir aí no seu coração pra ajudar a gente, ajuda pra caramba, que é os Pix misteriosos. Só mandar pra contato apenas um podcast @gmail.com. Contato apenas um podcast @gmail.com. O nome da conta tá no meu nome, Marisa. E a gente mandem com recadinhos, que a gente adora ler os recadinhos por aqui. Então, gente, eu acho que é isso. Acho que a gente já pode começar o episódio de hoje. Vamos lá! Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Então, gente, Heaven's Gate. O que a gente pode começar falando sobre Heaven's Gate? Ela foi uma seita, a gente já vai entrar em mais detalhes, que começou na década de 1970 sob liderança de duas pessoas, o Marshall Applewhite e a Bonnie Needles. A gente vai começar falando sobre o Marshall, que eu acho que é uma das figuras centrais, se não a mais central dessa seita. O Marshall Applewhite nasceu em 1931 no Texas e, segundo alguns relatos, a vida dele foi relativamente normal. Ele era conhecido pelos seus talentos musicais, ele era um barítono. O que seria um barítono? O barítono é uma voz masculina, normalmente intermediária, que ele se encontra extensões vocais mais baixas. Ele é meio que um tenor, assim. A gente não entende muito de música, então se você quiser chegar e postar nas redes sociais e explicar pra gente, a gente vai adorar e a gente fala no próximo episódio, beleza? Mas ele era muito talentoso. Ele era tão talentoso que ele conseguiu um emprego nisso, né, Marisa? Até ser ator, né, ele chegou a ter essa vontade de seguir uma carreira na música, nas universidades, e parecia que estava indo tudo bem. E qual que era esse emprego dele como músico? Ele era um professor na Universidade de St. Thomas em Houston. Tudo estava indo muito bem. Todos os relatos é que ele era um profissional muito bom, que ele tinha uma família muito amável, que ele tinha uma esposa. No entanto, ele foi demitido. E isso fica uma dúvida, se ele foi demitido ou se ele se demitiu, não se sabe muito bem, mas o que aconteceu? Ele tinha um relacionamento com um aluno, aparentemente isso pegou muito forte, tanto nele quanto das pessoas da época, devia ser um tabu bem forte, então ele acabou se demitindo ou demitiram ele. Essa foi uma das coisas que eu não vi um consenso sobre isso. O que é importante a gente saber é que ele perdeu o emprego, e nessa altura da vida dele já tava meio que, tudo muito difícil, ele já tinha se divorciado da esposa, e alguns anos depois, eu acho que ele, por conta de toda dessa situação, ele acabou tendo um colapso nervoso, e quando ele tava internado, se eu não me engano, ele conheceu a Bonnie Needles, que vai ser a parceira dele nessa seita. A Bonnie, ela era enfermeira, ela tinha um forte interesse na Bíblia, e ela também, além de crer muito na Bíblia, ela também tinha várias crenças, assim, que eram meio doidas, assim, que eram meio obscuras. Como eu disse, a gente não tem tanta certeza como que eles se conheceram, mas acredita-se que ela foi uma das enfermeiras que cuidou dele no hospital. Uma coisa engraçada é que a Bonnie, ela teria consultado uma cartomante, e essa cartomante diz que ela encontraria um homem que seria muito influente na vida dela, um homem alto, um homem branco, que ele entraria na vida dela para causar um impacto. E de fato, se você pegar esse relato e olhar a imagem do Applewhite, você vai ver que é bem similar, né? Sim, é bem similar, inclusive, né,
Dizem que a conexão entre os dois foi praticamente instantânea, assim, né? A gente deu um match, vamos dizer assim, né? Tanto que o Applewhite dizia que Deus tinha unido eles. Então, assim, foi uma conexão, gente, instantânea. Acontece, né, que eles começaram a conversar mais, eles começaram a se conhecer, a compartilhar das crenças que ambos tinham, e eles acabaram se convencendo que o encontro deles tinha sido premeditado, mas dessa vez não só premeditado por Deus, mas sim por alienígenas, e que ambos, né, o Applewhite e a Bonnie, tinham sido escolhidos a dedo e enviados para a Terra como mensageiros de Deus para cumprir as profecias bíblicas. Calma, gente, eu sei. É muito doido, tá, gente? Vocês sabem, né, gente? Acho que no último episódio que falou do Richard Chase, já foi meio difícil a gente explicar as paranoias que ele tinha na cabeça. Nesse caso, gente, vocês vão ter que entrar na onda, tá, gente? Vocês vão ter que viajar junto com a gente, porque é umas coisas que acho que pra maioria das pessoas vai soar bem absurdo. Sim, olha, galera, muito absurdo. E essa conexão alienígena, toda essa coisa, sabe, meio sci-fi que eles tinham, não tem como saber. Ninguém nem entendeu essas piras. Você vai lá hoje, depois a gente vai falar do site, mas você vai lá até hoje, você não entende. Eu lia o site e eu não entendi esse rolê. Coisa bem no ácido, gente. É bem no ácido, na minha opinião. E olha, o Charles Manson conseguiu pegar uma música dos Beatles e dizer que era uma profecia. E eu acho ainda mais coerente do que isso daqui. Sim, então pra eles eram pessoas escolhidas por Deus e por alienígenas. E eles, em 1973, eles estavam totalmente convencidos disso. E, de acordo com eles, o que estava escrito no livro do Apocalipse da Bíblia era meio que iria guiar eles para o caminho dos céus. Então, eles eram testemunhas disso. E como eles eram essas testemunhas, eles acabaram pegando todas essas ideias que são absurdas e eles decidiram meio que criar uma seita que unia Bíblia e alienígenas. Não está claro como e quando eles decidiram adicionar OVNIs e outros elementos da ficção científica dentro das crenças bíblicas e cristãs, mas sim, gente, tinha muita coisa sci-fi, inclusive coisas que envolviam Star Trek. Eu nunca vi Star Trek, pra falar a verdade, mas, assim, tinha muito Star Trek, até porque o Applewhite, se eu não me engano, ele era muito fã de Star Trek. Era uma mistureba, gente, era uma mistureba muito louca. Imagina você pegar a Bíblia, Star Trek, OVNIs e essa é a sua crença. Sim, e se vocês verem o Applewhite do jeito que ele vai se vestir, se vocês olharem em Jornada nas Estrelas, Star Trek, você vai ver que ele meio que tem um uniforme, sabe? Que tipo. E ele meio que usava quase como um uniforme, assim. E é bizarro como tem referências a Star Trek. E depois vocês vão ver que ainda vai ter mais referências. Então, eles pegaram toda essa coisa meio maluca e tal, só que não era a única esquisitice que rolava, já era muito esquisito isso tudo, mas o Marshall Applewhite e a Bonnie Needles, eles tinham, digamos, uma questão de se chamar de Bo e Pep, ele e ela, do e ti, e às vezes eles até usavam Winnie e Pooh, ou Tiddly e Winky. Então, tipo assim, eles se chamavam de maneiras muito diferentes. Vocês ouvindo essa história, parece que eles eram um casal. Eu acho que vocês ficaram com essa ideia. Eles eram namorados? Eles eram noivos? Não sei. Na real, não. A parceria que eles tinham era uma parceria platônica. Eles tinham, sim, uma conexão muito forte, compartilhavam de várias ideias. Eles vão fazer essa seita juntos. Porém, eles não tinham relações sexuais, eles não tinham uma relação romântica, eles eram assexuais, tanto que boa parte da crença da seita era de que os membros da seita fossem assexuais, né, que eles não tivessem relações sexuais. Vocês vão ver até que rolava punições muito severas a respeito disso. E assim, gente, eles encorajavam muitos seguidores deles a seguirem a vida dessa forma, uma vida assexual, né, sem a parte romântica e sem a parte sexual também, né? Eles acreditavam, inclusive, né, gente, vocês vão ver, né, que a gente vai falando, né, qual que era a crença deles. Eles achavam que, além deles terem sido escolhidos
por Deus e enviados para a Terra, eles acreditavam também em vida alienígena, né? A gente tá falando isso desde o começo. Eles acreditavam em aliens, eles acreditavam que aliens, dependendo de onde fosse, eles eram como uma força superior. E eles acreditavam que quando eles morressem, eles iriam ressuscitar em uma espaçonave que levaria eles para um lugar melhor. Então, assim, com base nessas crenças, acho que a crença mais importante pra gente entender esse caso é justamente essa, de que quando eles morressem, eles ressuscitariam em uma espaçonave que levaria eles pra um lugar melhor. Levaria eles, vamos dizer assim, para um desenvolvimento espiritual mais alto, levaria eles para o paraíso, para um lugar melhor. Então, essas crenças foi a que mais vai pegar nesse caso, e depois que eles tiveram todas essas crenças elaboradas, eles começaram a chamar pessoas para participarem do culto deles. E como que eles vão fazer um merchan, né, para atrair essas pessoas pro culto? No começo, eles não tiveram muito sucesso em divulgar o culto, porque eles pareciam meio malucos, a mídia também não deu muita bola. Mas pelo que eu vi, mesmo a mídia não dando muita bola para eles, eles conseguiam distribuir alguns panfletos, eles chamavam alguma atenção, eles tinham alguma notoriedade. E eles também começaram a ser estudados, principalmente na academia, porque na época tinha-se essa curiosidade sobre extraterrestres. Tipo, tava em voga. E eles viviam falando sobre esses, digamos, o próximo nível. Para eles serem um membro do próximo nível, eles deveriam se desvincular de qualquer coisa terrena. Os membros, eles deviam tirar todas as suas características humanas, sua família, seus amigos, a sexualidade, a individualidade, os empregos, o dinheiro, as posses. Isso um pouco afastava eles, né? Eles não conseguiam, com esse papo, convencer a galera. Mas quando chegava na parte dos OVNIs, era quando eles conseguiam atrair a atenção, quando a galera começava a ficar... Mais interessada. Isso, ficar interessado. Era o que chamava atenção, né, gente? A gente tem que pensar que eu acho que até hoje as pessoas cairiam nessa, vamos dizer assim, né? Vamos usar... Alienígenas no passado. Vocês sabem, né, gente? Até hoje as pessoas têm essa obsessão muito grande por aliens. Quem me conhece, por exemplo, sabe que eu acredito pra caramba em aliens. Claro que eu não chego nesse nível. Mas vocês sabem que até hoje, gente, a gente tem muitas pessoas que levam muito a sério esse negócio. Então, se até hoje, vamos dizer assim, as pessoas já têm essa tendência, naquela época era mais ainda, era anos 70, gente. Eu tenho uma impressão, assim, quando eu vejo os anos 70 por causa dos casos que a gente já contou aqui, que as pessoas estavam numa vibe muito diferente da de hoje em dia. Elas queriam essa vida alternativa. A gente sempre fala isso em vários casos. Elas queriam uma vida diferente, elas queriam fugir do padrão, sabe? Foram muitos anos, eu acho, principalmente anos 40, anos 50, daquela vida certinha, sabe? Pai, mãe, aquele negócio sonho americano. Chega nos 60, anos 70, as pessoas queriam quebrar com isso. Então, tudo que era diferente, que era atrativo, as pessoas acabavam tendo interesse em entender mais sobre isso, de participar desse tipo de coisa. Por isso, como eu tava dizendo antes, que as pessoas caíam nesse negócio de seita, não só o Heaven's Gate, mas como Charles Manson. Também teve o caso que eu contei aqui do Gary Hidnick, que era absurda a igreja que ele tinha, mas tinha. Jim Jones, as pessoas caíam nisso, porque as pessoas queriam locais onde elas iam se sentir aceitas, onde ia ter essa vibe que elas estavam buscando para a vida delas. Então as pessoas caíam muito nisso. Então talvez essa coisa de Deus, Bíblia, fosse uma coisa que, ai, que chato. Porém, quando chegava na parte dos alienígenas, era uma coisa atrativa. Tanto que, geralmente, quando eles distribuíam esses panfletos, a palavra OVNI, geralmente era coisa que estava maior, assim, no panfleto. Ela geralmente era escrita em letras grandes e ficava no topo. Era justamente para chamar a atenção, para ver que esse era o foco da seita, né? Tanto que, tipo, eles tinham esse propósito, mas no próprio panfleto eles deixavam embaixo, né? Que não era uma discussão sobre avistamentos ou fenômenos de OVNIs, né? Geralmente nos posters diziam, né? 2 indivíduos dizem que foram enviados do nível acima do humano e retornarão a esse nível em uma nave espacial OVNI nos próximos meses. Então, gente, imagina isso. É o que os seus pais veem no WhatsApp hoje em dia, praticamente, né? Que é bem essas coisas, assim, bem loucas. Então, assim, gente, era atrativo.
É isso que a gente tem que saber. Era o fenômeno da contracultura, né, gente? E a contracultura pode ser apropriada de várias formas, desde do movimento hippie até Charles Manson e etc. E todos esses se bancam como contracultural, querendo acabar com o que estava lá, sabe? Querendo ser diferente. Então, lá em 1975, o Apple White e a Needles, eles recebem uma atenção meio que nacional depois de fazer uma apresentação particularmente bem sucedida no Oregon. Nessa apresentação, tanto o Apple White quanto a Needles, eles promovem o Heaven's Gate, então chamado Human Individual Metamorphosis ou Total Overcomes Anonymous, com uma promessa que uma nave espacial levaria os seguidores para a salvação. Quem não quer ser salvo, em vez de você vai lá e confessa pro padre, você ser salvo por uma nave alienígena? Não parece tão mais legal, né, Marisa? É, tipo, como eu falei, eles pegavam elementos também da cultura pop da época, né, como Star Trek, acho que Noviça Rebelde também pegava um pouco, né, coisas da época e adicionavam. Então era uma coisa jovem, vamos dizer assim, era uma coisa atrativa. Mas no primeiro momento eles tiveram que fazer os seguidores renunciarem de algumas coisas. E quais eram essas coisas? Eu até cheguei a falar, mas vamos pontuar bem o que essas pessoas teriam que renunciar para fazer parte dessa seita. Já o sexo, acho que era a parte mais importante, né? O sexo não podia. E o sexo não necessariamente era só com outras pessoas. Masturbação, nada que era sexual era permitido. Também as drogas, o que é bem interessante pra época e pra essa loucura toda. Então, não, gente, não rolava ácido, não rolava essas coisas, eram contras. E também a todos os seus bens terrenos. O que seriam esses bens terrenos? Bens materiais mesmos, coisas da terra, que prendessem eles na terra. Tanto que na maioria, 90% dos casos, eles tinham que abandonar a própria família. Eles tinham que renunciar à família, eles tinham que renunciar aos laços que eles tinham, né? Qualquer laço terreno, propriedades e pessoas também, eles tinham que renunciar. E rolou a polêmica que o Apple White, obviamente, fazia essas pessoas venderem e dar uma graninha pra seita. Isso. A gente tem noção de que tem muitas seitas assim que tem dinheiro, né? Tem certas coisas que eu não vou entrar em muitos detalhes que pra mim são seitas, né? Eu não sei, acho que a gente vê muito o caso do Charles Manson, que é muito conhecido, da gente vê aquela seita, né? Pô, mó casebre que eles moravam, né? Pô, era emprestado, lugar caindo aos pedaços. Situação precária. Precária até o próprio Jim Jones. A gente sabe que a estrutura do lugar que eles moravam era precária, mas não era o caso do Heaven's Gate. As pessoas que participavam dessa seita, geralmente elas tinham dinheiro, elas vendiam as propriedades deles e davam esse dinheiro, não todo, eu acho que não totalmente em alguns casos, mas davam parte desse dinheiro pro Apple White e pra Bonnie cuidarem, gerenciarem desse dinheiro. Tanto que eles eram meio que nômades, né? Eles iam pra vários lugares dos Estados Unidos e eles só ficavam em mansão, gente. Eles não ficavam em burreca, não, né? Não ficavam em bangalô, não ficavam em nada disso. Era mansão. O nível era um pouco diferente no caso do Heaven's Gate. Sim, vocês vão ver que por mais que várias pessoas tenham se convertido, tinham pessoas que eram da área de tecnologia, da área de administração, da área do jornalismo. Então eles chamaram muita atenção, as pessoas queriam fazer documentários sobre eles. Chamava atenção para ser estudado academicamente, sabe? Como um movimento. Eles tinham um certo prestígio, eles não eram os louquinhos da praça falando sozinho. Sim, só para vocês saberem, né, essa proposta de que eles seriam levados para um mundo novo, com uma vida melhor, esse lugar eles chamavam de tela, né, em português, né, que seria The Evolutionary Level Above Human. Então esse era o nome do lugar, né, que eles iriam, né. Como eu disse, eles eram meio nômades, né, então eles andavam por todos os Estados Unidos e eles faziam palestras, tanto que essas palestras, esse culto que eles faziam era justamente ali que eles pegavam as pessoas, tanto que em uma palestra eles chegaram a ter 12 pessoas que logo depois decidiram se unir à seita. Então assim, né, gente, eles têm toda aquela coisa que vocês sabem, que a gente já falou aqui, ou que não sabe tá ouvindo agora, de que pessoas
principalmente esses líderes de seita, eles são muito manipuladores, tá, gente? Às vezes pode ser até, tipo, sem ter a intenção de manipular, mas eu acho muito difícil isso, tá? Talvez a própria pessoa acredite muito no que ela tá falando, mas ela sabe convencer as pessoas, né? Então, assim, Heaven's Gate é uma seita que tem muitos anos de duração. Teoricamente, existe até hoje. Então, ao longo de todas essas décadas, eles conseguiram ter, assim, ao longo dos anos, acho que não tudo de uma vez, mas ao longo dos anos, eles chegaram a ter 200 membros. O que é bastante gente, Só que o que acontece? Como eu disse, isso foi ao longo dos anos. Só que conforme o tempo foi passando, alguns seguidores começaram a se sentir mal, começaram a se sentir restringidos pelas regras do culto, né, gente? Porque é muito pesado. Principalmente você ter que abandonar a sua família, abandonar as pessoas que você ama, as pessoas que você conhece. Pra seguir isso, era uma coisa muito difícil. E também, eu acho, como eu disse antes, uma das diretrizes que era mais pesada e mais rígida era a diretriz de não poder ter nada sexual. Então, sem sexo, sem relacionamento em nível humano, sem socialização, sem ser com os membros da seita. E alguns membros, que é aí que o lance vai ficar perturbador, né? Alguns membros, incluindo o Applewhite, o líder da seita, levaram essa regra de não relação sexual a um nível muito extremo, porque alguns membros eram submetidos à castração, justamente para evitar o desejo, evitar isso nas relações sexuais, que, como eu disse, não eram só relações sexuais você com outra pessoa. Era também o alto prazer, né? A masturbação também era proibida. Tanto que dizem que alguns membros, ao longo dos anos, foram pegos, né, se masturbando, e isso era uma coisa que eles eram humilhados depois que isso acontecia. E outra coisa é que essas crenças eram muito fortes. Tipo, gente, rolava uma lavagem cerebral muito forte. E também, obviamente, tinha o controle do Applewhite para essas pessoas não saírem falando mal da seita. Por exemplo, ela saía da seita, o Applewhite meio que fiscalizava para essa pessoa não falar mal da seita, não ficar fazendo comentários negativos, etc. Isso levou uma dependência muito grande de alguns seguidores. Alguns seguidores eram fanáticos a ponto de fazer a castração, vestirem-se da mesma maneira, obedecendo Sim, na todos. verdade, assim, nem chegava a ser os membros mais radicais, né? Eles eram meio que obrigados mesmo a se vestir de maneira semelhante, né? Porque, além disso, ser uma forma de evitar coisas mundanas, né? Porque muitas pessoas, elas veem a moda como um luxo, né? É um luxo você ter o seu estilo, não sei o quê, então seria uma coisa mundana. Pra eles era justamente isso. Todos eles tinham que se vestir de uma forma igual. E era uma forma, assim, neutra, né? Tanto que se você pega a foto dos membros, né? Você vê todas as pessoas vestidas iguais, eles tinham o mesmo corte de cabelo, que era um corte de cabelo curtinho. Você não consegue ter a diferenciação de gênero, né? Sim. Quando você olha a foto deles. Tem até umas fotos que, tipo, eles vestem roupas diferentes, sabe? Que o Heaven's Gate Monastery Graduation Class. Daí você vai ver que tem as pessoas que se formaram no Heaven's Gate. Você vai ver que essas pessoas têm até um padrão parecido, sabe? Tipo, as roupas são diferentes, mas tem tipo cor predominante, tipo um azul, ou as cores são parecidas, mesmo que a estampa seja diferente, a cor entre elas é parecida. É uma coisa pra uniformizar as pessoas, sabe? Pra, tipo, tirar a questão individual e dar foco à questão coletiva disso. É isso que penitenciários, escolas fazem, né? Botar todo mundo no uniforme, né? Porque é justamente isso que o Thiago falou. Aí as coisas elas vão piorar um pouco depois que a Bonnie ela morreu de câncer em 1985. O que fez que muitas pessoas questionassem a seita. Afinal, eles eram as duas pessoas indicadas por Deus para fazer essa revolução, essa nova forma de viver e etc. Fez as pessoas questionarem, na real, né? Não só porque, tipo, um dos escolhidos morreu, e isso era estranho, mas era porque o que eles pregavam, que todos eles iam morrer juntos, uma hora. Tava meio que deixando isso meio claro, dando essa vibe, né? Igual o Jim Jones.
e que de lá eles iriam para essa espaçonave que iria para um lugar melhor, né? Que era o Tela, né? Que a gente falou antes. Então era muito estranho um dos escolhidos ter morrido antes de chegar à data limite, à data certa. O que acontece? O Applewhite, na época, ele consegue dar uma contornada na situação. Muitas pessoas nessa época abandonam a seita porque elas não caem muito nessa conversa. Mas ele fala que a Bonnie tinha ido antes, né? Que ela foi antes deles, né? Pra ver se estava tudo certo, pra operar tudo, pra que daí, quando todos eles morressem, ela já teria organizado tudo, né? Já estaria tudo pronto ali pra quando eles morressem. Tanto que o Applewhite, ele se aproveita dessa situação da morte da Bonnie, não, tipo, se aproveitar, mas ele aproveita disso pra reiterar uma das crenças mais importantes de Heaven's Gate, porque ele falava que o corpo humano, eles eram um veículo, era assim que eles chamavam, né, de veículo o corpo, né, era uma espécie de embarcação, e ela servia para carregar a gente durante essa jornada terrena. Só que uma hora esse veículo teria que ser abandonado. Então o corpo humano era uma casca, né? A alma, vamos dizer assim, acho que eu vou usar o termo alma, não sei se era bem isso que eles usavam, tá? A alma, ela iria para essa espaçonave, ela não era uma coisa terrena, ela não era uma casca, sabe? Então ela iria pro local, pro próximo nível, né? Que era o que eles queriam que acontecesse. E o veículo, uma hora, seria abandonado, né? Quando o ser humano estivesse pronto para ascender, né? Então ele usou desse momento da morte da Bonnie para reiterar isso e também tentar fazer com que as pessoas não achassem estranho. Foi justamente o que ele disse, que ela já estava pronta para ascender, para ir pro próximo nível. Então o veículo dela teria sido abandonado, né? Ela morreu, no caso, mas ela já estaria ali na nave esperando por todos eles na hora que chegasse o momento. E era meio louco isso tudo. O que foi? É que eu ri que, tipo, eu falei, daí ficou um silêncio e você só. Tipo, é muito ácida, muita loucura que tá acontecendo. Mas pior que cara, vou confessar, eu gosto de caso que tem um pouco desse tipo de loucura, mas acho que pra mim Heaven's Gate é até demais, sabe? Tipo, eu não consigo entender o propósito. Mas vamos lá. E isso ajudou muito a unir os poucos membros que ainda tinham. Porque vamos dizer que a confiança nisso tudo estava acabando. Mas ainda tinha algumas pessoas que gostavam de falar. Até o Michel Converse, que é um dos primeiros recrutados, ele disse que a mensagem do culto era atraente, porque elas estavam falando com a minha herança cristã, mas de uma maneira moderna e atualizada. Que é realmente isso. Era como se eles estivessem falando de uma coisa contracultural, a igreja de uma nova forma, visto de um novo jeito. Então, por exemplo, o Heaven's Gate aparentemente ensinou que a Virgem Maria ficou grávida depois que ela foi levada em uma espaçonave. Então, tipo, esse é um jeito de contar a gravidez da Virgem Maria. Uma coisa, né, diferentona. Era atrativa, né, vamos dizer assim, para as pessoas ouvirem dessa outra forma, né. Só que o que acontece, né? Eles falavam muito também sobre o apocalipse, sobre o fim do mundo. Estavam que o fim do mundo estava próximo, né? Que o mundo ia acabar. Só que antes disso, uma espaçonave iria passar próximo da Terra para salvar os membros da seita, para salvarem essas pessoas que eram as escolhidas, né? Tempo vai passando e nunca era o momento, né? Porque não é só com Heaven's Gate, né? Mas o fim do mundo sempre tá próximo. Exatamente. Vai acontecer. É engraçado no Seitos, porque sempre tem essa questão do fim do mundo. Tipo, a credibilidade começa a baixar e a galera, opa, vai ter o fim do mundo, vamos lá, galera. Eu acho muito engraçado. Tá acabando, é o fim dos tempos. É muito engraçado, eu acho muito engraçado esse tipo de... É chantagem, né? Porque é uma chantagem. Fica aquela pressão, só que aquele lance, né, gente? Até hoje, né, a gente ouve muitas pessoas falando isso, que é o fim dos tempos, que o mundo vai acabar, o apocalipse tá chegando, porque olha como é que o mundo tá.
Naquela época era a mesma coisa, o tempo ia passando e cadê? Cadê o apocalipse? Cadê o tsunami, os prédios quebrando? Cadê? Não acontecia. Então muitos membros na época começaram a questionar isso. Cadê? Cadê? E eu acho que justamente por causa disso, eu tenho a impressão que o Applewhite, ele se sentiu meio pressionado. Porém, eu não vou falar isso, tá? Que ele se sentiu pressionado porque eu acho também que foi uma decisão conjunta com todos os membros, né? A gente já vai agora finalmente entrar no caso em si, na loucura toda. Se vocês estavam achando que estava louco, até agora, calma, é só o começo. Foi só a introdução pro caso mesmo, né? Inclusive, só antes da gente entrar no caso, tem um vídeo do Applewhite, que é o vídeo de recrutamento, né? Que ele fala o passo a passo, o que é Heaven's Gate, como é que você faz pra entrar e por aí vai. Consegue achar no YouTube pra quem quiser assistir. O que acontece? Comente. E já vocês vão entender por que ele tem essa influência digital até hoje. Então vamos lá. Em março de 1997, eles acabaram descobrindo que um cometa passaria muito próximo da Terra. O que fez com que, obviamente, eles pensassem, é óbvio, é uma espaçonave. E não é qualquer espaçonave, é a espaçonave que eles estavam esperando, que eles tanto procuravam. Para eles, esse sinal de que um cometa passaria super perto da Terra era a espaçonave, né? Imagina se vivessem hoje em dia, né? Que cada mês tem uma super lua que acontece só daqui 200 anos, né? Mas naquela época, né, nossa, era o cometa, era isso que eles estavam procurando. O grande acontecimento do momento, né? Na época, tinha 39 membros ativos do culto Heaven's Gate. E esses 39 membros, né, que vai ser o que o Thiago tinha usado antes, eles decidiram usar o dinheiro que eles tinham guardado pra fazer o quê? Para desenvolver site de páginas na web. Galera, isso é muito louco. Desculpa, eu faço análise e desenvolvimento de sistemas, mas é muito louco saber que essa galera em 1997 tinha o pensamento de vamos criar um site, não é bem um site, mas vamos criar um blog, seja lá o que da época, um flogão, não sei o que tinha na época, porque eu também não sou tão velho assim. Mas veja esse gap temporal, ele começou em 70. Eles começaram a pensar isso em 70, 73, 75. E a gente já tá em 97. Fazem quase 20 anos que isso tá rolando. Eles ainda tinham 39 membros ativos e muito atuantes. A principal fonte de renda era esse design da páginas web. E galera, não é uma coisa... Tipo, se hoje essa galera tivesse atrás de um emprego, essa galera ia conseguir emprego muito fácil. Pra época era muito revolucionária. É uma coisa que eu acho muito louca nesse caso. Essa renda que o culto tinha. Ele ganhava dinheiro fazendo sites. E era uma das principais fontes de renda. Também eles alugavam uma mansão que eles tinham perto de San Diego. Então eles decidiram que essa mansão seria o lugar onde eles iam deixar os seus veículos. Como a Marisa falou, o veículo seria o corpo terreno, por assim explicar, né? Exatamente. Então assim, gente, pra gente, obviamente, é bem bobo pensar, ai, gente, fazer site daí, mas pra época, gente, era muito revolucionário, tá? Então, no dia 22 ou 23 de março de 1997, a gente não tem certeza se foi no dia 22 ou no dia 23, cada lugar fala alguma coisa, ou então eles falam que não se tem essa certeza. Os 39 membros da seita, que tinham idades que variavam de 26 a 72 anos, decidiram que eles iam se vestir literalmente todos iguais. Todos eles estavam usando camisetas e calças pretas de ginástica e tênis novinhos da Nike. Tanto que acho que nas fotos que a gente tem, né, o que mais aparece é um tênis preto assim, com o símbolo da Nike branco. Além disso, nos ombros, os membros colocaram patches, né, que é aquele negócio... tipo um símbolo, assim, de costura, não sei. Pensando num negocinho da direito. NASA, assim, tipo, sabe aqueles pets que ficam do lado de um astronauta e tal, dizendo qual missão eles são? Então, era a mesma coisa. E o que esse pet dizia, Marisa? Heaven's Gate Away Team, a equipe de expedição Heaven's Gate. Uma referência a Star Trek, quando Spock, Kirk e seus amigos saíram em missões. Eles estavam numa Away Team. Então, como eu disse, né, tinha toda essa relação
com Star Trek, com o mundo sci-fi. E eles fizeram exatamente a mesma coisa. Então, assim, eles se vestiram todos iguais, eles estavam literalmente, né, de uniforme pronto, vamos dizer assim, pra essa situação deles. E 2 mulheres foram escolhidas pra serem as responsáveis e auxiliar. Auxiliar no quê, Marisa? O que tá acontecendo, pelo amor de Deus? No suicídio. Sim, gente, mais um suicídio revolucionário, mais um suicídio pra gente ver aqui. Elas foram não só escolhidas pra auxiliar no suicídio de todo mundo, mas também pra fotografar todo o processo, né? Porque eles queriam deixar registrado pra posteridade, vamos dizer assim, para as pessoas saberem exatamente o que rolou, né? Então, tipo assim, a gente tem fotos que não são só da polícia, mas também fotos tiradas por eles mesmos. Então eles tomaram fenobarbital, eles misturavam com suco de maçã e para dar aquela ajudinha, eles colocavam vodka. Colocaram, acho que pra aguentar o gosto, né? Vocês sabem, né? De descer tudo com cachaça, né? Foi isso basicamente que eles fizeram, né? Então, assim, era um veneno bem forte. Depois que eles fizeram isso, eles deitaram em beliches de barriga pra cima. E eles também colocaram sacolas plásticas na cabeça. Pra quê? Pra induzir a asfixia, né, gente? Pra morrer o quanto mais rápido, porque, além disso, eles queriam morrer mais ou menos, assim, todos ao mesmo tempo. Então, assim, eles cobriram a cabeça, né, com os sacos plásticos, beberam esse veneno, e depois eles tiveram o tronco deles, né, o tronco, gente, a parte do corpo mesmo, coberto por um pano roxo, e tudo isso pra aguardar a viagem. Além disso, acreditem ou não, acho que essa é uma das partes que eu acho mais bizarra, assim, de pensar. Ao lado do corpo foi encontrado malas de viagem, né, gente? Malas de viagem, porque era isso que eles estavam fazendo, eles estavam viajando. E eu acho muito louco pensar nisso da mala de viagem que eles deixaram do lado do corpo. E outra coisa que é meio maluca é que chegaram a teorizar sobre o que eles tomaram, sobre esse método. E diz que tem pessoas que podem ter morrido em 1 dia e tem pessoas que podem ter demorado até 3 dias pra morrer. Então não foi um negócio rápido e, tipo, indolor. Teve gente que deve ter sofrido muito. Então, por isso que eu disse que a gente não tem muita certeza, assim, os dias, porque na verdade foram vários dias, assim, eram em grupos, cada grupo morria. Então, tanto que eles acreditam que 15 membros tenham falecido no dia 24, outros 15 membros no dia 25 e os últimos 9 no dia 26. O Applewhite, ele foi um dos últimos a falecer. E essas 2 mulheres, elas continuaram vivas após as mortes e elas foram as únicas encontradas sem sacola plástica na cabeça. Depois disso tudo, Marisa, como você acha que a mídia lidou com isso? Foi um escândalo muito grande, né, gente? Porque o que acontece? As autoridades, elas foram alertadas por meio de uma denúncia anônima no dia 26. Acredito, porque como eu disse, vocês vão ver que alguns membros, eles foram escolhidos pra ficar, né? Eu não duvido que talvez tenha sido um dos membros mesmo, que foram escolhidos pra ficar, que fez esse alerta, né? Eles encontraram os 39 corpos deitados, como eu disse, na beliche, outros em locais de descanso. E quem denunciou, como eu disse antes, né, denúncia anônima, mas hoje em dia a gente tem um pouco de noção que foi um ex-membro, né, que foi escolhido para deixar. E esse membro, algumas semanas antes, recebeu as fotografias do incidente, né? Então vamos dizer assim que ele, talvez ele tivesse noção do que ia acontecer, mas não que fosse naquele momento. Então quando ele recebe as fotografias, ele aciona a polícia. E obviamente, né, gente, foi um alvoroço muito, muito grande. Pode explicar, Thiago, o que foi que rolou? Então eu vou falar da parte americana, das questões americanas. Porque o que acontece? O Jim Jones aconteceu, só que ele foi o maior massacre coletivo fora dos Estados Unidos. E o Heaven's Gate, foi o maior massacre acontecido em solo americano. As matérias foram ir atrás dessa galera que era estranho por alguns, meio alucinado por outros, mas isso causou um alvoroço, né? Então assim, o alvoroço inicial ele diminui porque os que ficaram pra trás, eles tiveram que lidar pela perda, né? Porque, tipo, eram pessoas que eles conviveram, pessoas que eles gostavam. Um ex-membro que era o Frank Lifeford
perdeu seus amigos próximos, seu primo e o amor da sua vida nesse suicídio em massa. Felizmente, Frank foi capaz de encontrar alguma graça nessa experiência traumática. Ele disse: todos nós temos uma conexão com um divino dentro de nós. Todos nós temos aquele transmissor de rádio embutido. Não precisamos de ninguém para traduzir isso por nós. Esse foi o grande erro que todos cometemos. Na minha opinião, foi acreditar que precisávamos de outra pessoa para nos dizer qual deveria ser o nosso melhor caminho. Então, assim, gente, então acho que as pessoas começaram a ver pelo outro lado, né? Elas começaram a se solidarizar, sabe? Na época, eles não sabiam muita coisa disso. Se tinha notícias do que era o Heaven's Gate, só que também não ajudava toda a estética, dessa estética New Wave que eles tinham, toda essa questão mais pra frentex, e a galera também não sabia como de fato eles ganhavam dinheiro, e depois muita gente veio à tona para falar que eles ganhavam dinheiro entregando suas posses materiais, e isso gerou, digamos, uma repercussão, um trauma até na opinião pública norte-americana, começaram a ser mal vistos, e eu acho que isso foi uma coisa meio que para mostrar até onde as pessoas foram por uma causa dentro dos Estados Unidos. O americano tem muito essa questão da liberdade e etc, esse princípio da liberdade. Então eu acho que foi bastante chocante para todo mundo. Mas estranhamente o Heaven's Gate ainda tem 4 seguidores vivos que eles sobreviveram apenas porque foram instruídos a administrar o site do grupo na década de 90 e tem feito isso desde então. Eles ainda acreditam nos ensinamentos do culto e afirmam estar em contato com esses 39 membros que morreram. Então, sim, isso é uma seita ativa. Tipo, tem pessoas que acreditam nessa seita e que estiveram lá, não sei se em loco, mas pelo menos eles sabiam o que ia acontecer e eles sabiam que eles iam ter que continuar administrando o site. E se vocês derem um Google, sim, você consegue achar facilmente em pleno 2022. Gente, isso fazem 32 anos. E ainda assim você facilmente consegue digitar Heaven's Gate site e você acha o site deles que tem as premissas dele. Eles até dizem que, tipo, até eu parei para ler o site e para passar um pouco de raiva antes do podcast, porque tipo, eu falei, eu tenho que tipo ler para tentar incorporar alguma coisa, sabe? Eu não consegui. Desculpa, eu não consegui, vou confessar aqui para vocês. Mas eles dizem essa coisa que eles ainda são sobreviventes do Heaven's Gate, que eles têm que passar a palavra. E eu acho que agora a gente tem que ir para o momento 5 centavos para Marisa falar quais são suas impressões desse caso, que eu tô chocado. Momento 5 centavos! 5 centavos! Gate foi um caso que eu me lembro de ter visto as fotos quando eu era bem jovem, quando eu era, tipo, criança, assim, eu lembro de ter visto as fotos e não entender exatamente o que era aquelas fotos, o que tinha acontecido. Eu sabia que eram pessoas que morreram e eu lembro que era uma foto, assim, que eu achava muito bizarra, eu não entendia exatamente o que estava acontecendo. Então é um caso, assim, que eu conheço há bastante tempo. Eu não tenho palavras, assim, para descrever quais são os meus sentimentos sobre esse caso. Eu acho que ele é muito doido. Acho que ele fala bastante sobre tudo isso que a gente sempre fala aqui, né? Até onde vai a mente humana, até onde vai a manipulação, até onde as pessoas são suscetíveis a outras pessoas, né? E é uma coisa, como eu disse, que não, tipo, faz mais de 30 anos praticamente que esse caso aconteceu, né? Vamos dizer assim, tá quase lá. Até hoje a gente vê vários elementos parecidos no nosso dia a dia. Prefiro não citar exatamente o que eu estou pensando, mas a gente vê essa manipulação. A gente vê pessoas fortes, importantes, que usam de crenças, de religião para manipular outras pessoas. Isso existe até hoje. Até hoje, gente, existem muitas seitas ativas, tá? Tô falando de seita mesmo, que se configura dessa forma. Existem muitas seitas ativas. Tanto que eu acho que
Não sei exatamente qual que é o nome do programa, mas eu sei que o Discovery Channel, eles têm uma série só sobre isso, só sobre seitas. Elas existem, elas estão aí. E manipulam muito mais gente do que as pessoas imaginam. E seita, gente, é diversas coisas, tá? Esses grupos, esses cultos. Então, assim, fiquem atentos, tá, gente? Não tomem cuidado com o que vocês consomem com isso, sabe, gente? Porque, como eu disse, existem muitas seitas e muitas coisas que as pessoas não percebem que são seitas. Então, eu fico muito chocada com esse caso. Eu fico me questionando muito até que ponto, assim, os criadores dessa seita, né, o Applewhite e a Bonnie, eles de fato acreditavam em tudo isso que eles pregavam, ou então se eles só queriam manipular as pessoas mesmo. Eu confesso que nesse caso, eu tenho um pouquinho mais de impressão que eles acreditavam mesmo em um pouco do que eles falavam, sabe? Porque eu não sei se o Thiago sente a mesma coisa, porque no Manson, no Jim Jones, eu já sinto que eles estavam manipulando propositalmente as pessoas. No caso do Heaven's Gate, eu tenho uma leve impressão que eles acreditavam um pouco no que eles mesmos falavam, sabe? Porém, isso não deixa de haver a manipulação, sabe? Eu concordo em partes, porque eu acredito que sim. Se você for pegar esses casos, tanto do Manson quanto o do Jim Jones, realmente parece uma questão, quando a gente fala deles, não é que não tem um carinho pela seita, mas dá pra ver que a seita em si é mais um meio, e eles de fato são a mensagem. É isso que me passa muito. E no Heaven's Gate parece que, tipo, eles só são a mensagem, tipo, tanto o Applewhite quanto a Needle, eles são só a mensagem. E o meio tá lá, sabe? É o Heaven's Gate, que ainda tem, tipo, o heavensgate.com, que ainda tem, e tipo, gente, eu tô olhando aqui, tem descrição, tem, tipo, videotape, isso, disso. Depois a gente atenta, eu vou até dar uma olhada nisso, porque eu acho que rende mais um episódio, pode ser até um episódio exclusivo para apoiadores, mas, tipo, cara, tudo bem, o site é meio tosqueira, mas o site, tipo, parece um site muito de antigamente que não tem atualização? Parece, mas não é um site mal feito. Eu acho isso muito louco, sabe? Tipo, o jeito que eles ganhavam, eu já falei, é muito louco o jeito que eles ganhavam dinheiro. Tem algum sentido, sabe? Se você tiver num momento ruim da sua vida, se você precisar de uma palavra um pouco diferente, eu acho que você cai nisso. Então tomem muito cuidado do que vocês vão ver. E eu não vou só dizer de seita, gente, porque tem muito Reddit, pessoas que usam Reddit, Discord e etc, que daqui a, sei lá, 5, 10 anos a gente vai ver casos criminais que vai ter Reddit, Discord, sabe? Porque as pessoas jogam informação lá e você não sabe de onde essas informações são, eles parecem legal e é muito louco, tipo, eu vou confessar o que eu já confessei pra Marisa, nesse caso pra mim foi muito difícil entrar no caso, sabe? Porque eu não conseguia entender tudo isso, de verdade, eu acho que foi a primeira vez que a gente sempre tenta entrar no caso pra entender isso, só que pra mim é uma questão tão louca, tipo, e não é louca de tá no ácido, mas tão surrealmente surreal. Você já viu o Heaven's Gate, como ele é escrito, Marisa, como é as letrinhas do Heaven's Gate escrito? Que o G, A logo em si? isso, que o G é como se fosse uma espaçonave puxando o A, o T e o E. Ah, sim. Foi o que eu falei, é bem Vaporwave, assim, por mais que seja antigo, eu ainda acho bem atual o logo deles. Sim, e eu concordo com você, tipo, a gente tem uma vibe meio Vaporwave, tipo, a gente gosta desse tipo de coisa. Eu não consigo sentir nenhuma empatia por essa logo do Heaven's Gate. Realmente é isso, tipo, é um design atual. Você vai ver o site deles, tipo, tem estrelinhas, sabe? Então, é louco, tipo, e eles estão no Arizona, tipo, tem até o endereço deles aqui, tipo, Arizona e tal, Phoenix, Arizona. Então, tipo, tem essas informações, qualquer um pode acessar. E é bizarro pensar nisso, tipo, pessoas morreram, foram, tipo, 39 pessoas que morreram. Tem pessoas que se dignam a continuar com isso. Eu acho muito louco, sabe? Pra mim é bem surreal. Tem mais alguma coisa pra acrescentar, Marisa?
Gente, acho que foi tão loucurada, mas tão loucurada que eu acho que por mim já deu de falar desse caso hoje e espero de verdade que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que vocês estejam felizes que a gente vai estar mais ativa aqui nas plataformas para vocês ouvirem a gente. Muito obrigada a quem ficou até aqui no finalzinho. Não esqueçam de avaliar a gente no Spotify. Esquecemos de falar isso. Avaliem a gente no Spotify, dê 5 estrelas. No Apple Podcast que dá pra avaliar também. Se no seu aplicativo que você ouve aí dá pra avaliar, dá o máximo aí que der, 5 estrelas, 10 estrelas, 1000 estrelas, que vai ajudar muito, muito, muito a gente. Então, assim, muito obrigada, pessoal. Vocês são incríveis. E eu gostaria de dizer, não se enganem por seitas. Tchau, tchau, até a próxima. Pessoal. Acho que pode pôr um efeito de bomba explodindo, sabe? Sabe? Tá bom, entendi.